Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês passo a passo como criar um modelo preditivo de regressão linear. Vamos realizar previsões para prever a taxa média de ocupação de casas. Vem comigo! Vamos direto ao ponto e já vou compartilhar minha tela com vocês. Todo esse material eu vou deixar disponível para download aqui na descrição do vídeo. Agora, com minha tela compartilhada, eu vou demonstrar para vocês e vou explicar passo a passo como a gente cria um modelo preditivo, ok? Primeira coisa é a gente ter a definição do problema de negócio, ou seja, qual é o objetivo do nosso modelo preditivo. Nesse nosso caso, aqui está a definição do problema de negócio. Nosso objetivo é construir um modelo de machine learning que seja capaz de fazer previsões sobre a taxa média de ocupação de casas na região de Boston, dos Estados Unidos, por proprietários. A variável a ser prevista é um valor numérico que representa a mediana da taxa de ocupação das casas em Boston. Para cada casa, temos diversas variáveis explanatórias. Sendo assim, a gente pode resolver esse problema empregando a regressão linear simples. Vamos usar o dataset, ou seja, o nosso conjunto de dados. Definindo o dataset, usaremos o Boston Housing Dataset, que é um conjunto de dados que tem a taxa média de ocupação das casas, juntamente com outras 13 variáveis que podem estar relacionadas aos preços das casas. Esses são os fatores como condições socioeconômicas, condições ambientais, instalações educacionais e alguns outros fatores semelhantes. Existem 506 observações nos dados para 14 variáveis, ou seja, só um parênteses, cada observação é uma linha do arquivo, tá? Uma linha de informação de registro. Existem 12 variáveis numéricas em nosso conjunto de dados e uma variável categórica. O objetivo deste projeto é construir um modelo de regressão linear para estimar a taxa média de ocupação das casas pelos proprietários em Boston. Descrição dos campos do dataset. Geralmente vem em inglês, tá pessoal? Aqui eu já deixei traduzido para vocês, mas no arquivo original lá, se vocês forem baixar, essa descrição de cada campo ela vai estar em inglês. Mas é tranquilo, é só jogar no Google ali, traduzir, dá para entender perfeitamente. O CRIM é a taxa de criminalidade per capita por cidade. ZN, proporção de terrenos residenciais zoneados por lotes acima de 25 mil metros quadrados. E assim por diante. No arquivo existe uma variável chamada target, que é o valor médio das casas ocupadas pelos proprietários em $1.000. O primeiro passo é a gente carregar as bibliotecas que a gente vai estar usando para desenvolver esse modelo preditivo, tanto para as partes de análise dos dados, tratamento e a criação do modelo. Então a gente carrega essas bibliotecas e aí a gente começa a nossa análise exploratória, ou seja, vamos ver como os nossos dados estão dentro desse arquivo. Tá? Aqui a gente pode observar, fazendo um head ali, vendo as primeiras linhas do arquivo. Vamos calcular a taxa média ali da variável resposta. A gente tem um valor médio ali de 22,53. Depois a gente vai calcular e simular o SSE. O que é o SSE? É a diferença ao quadrado entre o valor previsto e o valor observado. A gente aqui vai apenas simular, tá bom, pessoal? Para a gente ter uma ideia ali dos valores. Até o momento a gente só está simulando e analisando. Então a soma dos quadrados dos erros, que é o SSE, é 42.716. Histograma dos erros. Se a gente plotar aqui um histograma, a gente vai poder ver o seguinte, que a gente tem mais erros pequenos, ou seja, mais valores próximos à média. Para a regressão linear simples, a gente vai usar a variável explanatória, ou seja, uma variável de entrada, que é RM, que representa o número médio de quartos nas casas. A gente vai criar uma função para calcular o desvio padrão. Em seguida, a gente vai imprimir o desvio padrão pela fórmula e também via NumPy da variável RM. Se você não conhece o NumPy, eu já deixei um vídeo no canal, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, tá bom? A gente vai criar uma função para calcular a variância e a relação da variável RM
em relação ao target, ou seja, a correlação dessas variáveis. Que a gente vai comparar os resultados da função, vamos definir o range ali dos valores de x e y, onde o range de x vai ser o mínimo ali do dataset e o máximo, ou seja, é o range ali, a gente vai pegar tudo que está entre o menor e o maior número, ou seja, vamos pegar tudo. Aqui a gente vai fazer um plot ali de um gráfico chamado scatter plot, ou seja, a dispersão, a gente vai ver como esses dados estão dispersos. Aqui a gente pode observar, tá vendo que não há muita dispersão nos dados. E agora a gente começa a criar ali o nosso modelo de regressão linear. Só uma observação, tá, pessoal? Esse modelo aqui de regressão linear é um dos modelos mais simples que existem, tá bom? Você usa uma variável ali de entrada, tá? Faz a correlação com a variável alvo e ele gera uma linha de regressão. Esse é o mais simples de todos os modelos, o mais básico. O intuito aqui é a gente mostrar esse vídeo mesmo, algo bem simples para a gente ir iniciando gradativamente ali no nosso aprendizado. Tenho outros vídeos no canal também, onde existem modelos mais complexos, tá? Com mais análises, mais tratamento de dados, enfim. Aqui a gente vai começar por um item bem básico, que é a regressão linear. Aqui a gente vai importar ali o pacote statsmodel, vamos gerar ali o x e o y, tá? Das variáveis target e da variável de entrada, e ali a gente vai dar um head no arquivo. Agora vamos criar o nosso modelo de regressão, ou seja, a gente cria e a gente treina o modelo. É bem simples, são só essas duas linhas de códigos, executou, está criado. A partir disso, a gente vê ali um resumo do modelo criado, ou seja, são algumas métricas que ele dá, como o erro ao quadrado, o método que ele usou, os resíduos, a variância, enfim, são uma série de dados ali que, para a gente, o mais importante é a gente avaliar aqui, ó, o coeficiente, são o coeficiente gerados na equação da regressão linear, o desvio padrão, o erro do desvio padrão, e aqui uns outros resultados, que é o pi, mais uma série de coisas que não é tão relevante nesse momento. Aqui a gente vai fazer o print dos parâmetros do modelo. Pode observar que os parâmetros do modelo são os coeficientes, ou seja, todo valor novo que entrar, ele vai usar na fórmula esses parâmetros para projetar a linha de regressão. E aqui a gente pode gerar os valores previstos. Aqui a gente faz já a previsão com o nosso modelo treinado. Observe o seguinte, se o RM é igual a 5, nosso modelo prevê que a mediana da taxa de ocupação é de 10. Ou seja, nosso exemplo básico do básico aqui, a gente está olhando uma variável, que é a variável RM. E aqui é o seguinte, se a gente insere a variável 5, o modelo vai lá, faz o cálculo daquela determinada regressão e nos dá a taxa de ocupação prevista, que é de 10,8. Aqui a gente gera um scatter plot com a linha de regressão. Observe o seguinte, a linha de regressão é essa linha aqui, ó, essa linha que está na cor laranja. É a linha de regressão, ou seja, a linha que foi criada. Aqui é a nossa variável RM e aqui a nossa variável alvo. Então, por essa linha, a gente pode prever o seguinte, se no caso a gente tiver uma variável ali no RM, um número 7, se a gente fizer aqui, traçar na altura dessa linha laranja, a gente vai ter ali em torno de, nosso alvo em torno de 30 e assim por diante. Aqui a gente gera ali os resíduos, faz um plot dos resíduos. Os resíduos, o que são? São os erros. Quanto mais distante da linha vermelha aqui, mais distante aqui do centro, o erro é maior. Nesse caso, por que apresenta bastante erro? Porque a gente fez um modelo bem simples. A gente não tratou dado, nós tínhamos poucos dados, não fizemos aquele tratamento de dados, uma engenharia de atributos, nada disso. A gente só foi ali para gerar um modelo bem objetivo. Aqui, uma outra forma de fazer também um modelo de regressão é com o scikit-learn. A gente importa o pacote do scikit-learn, cria um modelo. Dessa forma, assim, bem simples, a gente passa ali o scikit-learn, tá? Chama o linear regression, ele passa normalize false, que a gente não vai normalizar os dados, e faz um fit intercept igual a true, ou seja, é só para ele treinar o modelo. Define os valores, tá?
É criado ali um array, ou seja, uma matriz, né, com os dados. A gente pode observar que todos os valores também foram criados nesse array. E aqui a gente faz o treinamento do modelo. A gente imprime os coeficientes, a mesma forma que fizemos com o outro, só que aqui é com scikit-learn. Ou seja, estou dando uma outra opção para vocês verem que diversos pacotes do Python têm a mesma função. Eu, particularmente, acho o scikit-learn melhor, mais objetivo e com resultados melhores. Mas, quando eu estou fazendo algum trabalho, eu sempre testo com diversos pacotes para ver qual vai ser a melhor acurácia, ou seja, qual vai ser o melhor resultado. E aqui a gente vai fazer as previsões novamente dos modelos treinados e a gente vê o seguinte: se o RM for 5, nosso modelo prevê que a taxa mediana de ocupação é 10,8, ou seja, nesse caso foi exatamente igual, tanto do Stats Model como do Scikit-learn. E aqui eu vou deixar um bônus para vocês, uma linha de código, que é o seguinte: você pode executar e comparar tanto o Stats Model quanto o Scikit-learn. Você vai gerar aqui um modelo de regressão com números aleatórios, tá bom? Aqui são dados aleatórios, ou seja, eu estou fazendo aqui, ó, eu estou passando 100 milhões de registros, tá? Eu estou simulando que eu vou ter um conjunto de dados com 100 milhões de informações. E aí eu vou executar o Scikit-learn e o Stats Model e vou comparar o tempo. Observe o seguinte: com o Scikit-learn ele vai obter o mesmo resultado, só que com um tempo total de 5,8 segundos. No Stats Model eu tenho a mesma situação, só que ele demorou praticamente o dobro do tempo, mais que o dobro até, né, do tempo. Ele demorou 11,2 segundos. Agora imagina se a gente tiver um conjunto de dados com bilhões de informações. Aí, nesse caso, o Scikit-learn ele é muito mais performático. Pessoal, o meu canal é novo aqui no YouTube e o meu objetivo é toda segunda, quarta e sexta postar vídeos novos que possam agregar conhecimento e valor para você. Tá? Então, se você puder me ajudar deixando o seu like e se inscrevendo no meu canal, eu vou ficar muito agradecido. E se você ficou com alguma dúvida sobre os pontos que mencionei neste vídeo, ou se tiver alguma sugestão de algum assunto que gostaria de saber mais, por favor, escreva aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.